Olá, gente que segue o nosso canal Elivan Sertão Notícias. Forte abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês com muitas bênçãos dos céus. E aqui estamos mais uma vez para poder estarmos trazendo para vocês uma notícia que chegou até o nosso conhecimento. Essa notícia, porém, me deixou sem sono a noite quase toda. Por quê, gente? Porque essa notícia, ela é muito boa, ela é muito boa para ser verdade. E, porém, muitos detalhes para que seja mentira. E aí fico com a preocupação. Uma fonte anônima nos traz um relato muito sério, muito importante, com muitos detalhes. E por isso que eu falo, é bom demais para ser verdade. Porém, com muitos detalhes para ser mentira. Mas, como eu compartilho tudo com vocês, vocês fazem parte da minha família, da nossa família, o canal não é meu, é nosso, então vocês precisam estar sempre por dentro de tudo. E eu trago para que a gente possa estar julgando, porque essa informação ela é muito séria e, porém, também muito importante. Só para vocês terem uma ideia no comecinho do vídeo, o pacto de silêncio foi quebrado sobre lágrimas, pressão e etc. O principal suspeito abre o jogo em depoimento de arrepiar todo o Maranhão. Gente, é algo muito forte. Eu peço a você que não saia do vídeo, fique nesse vídeo até o final, porque temos muitas coisas a relatar sobre essa informação que chegou dessa fonte anônima, né? E a gente estamos trazendo para vocês, para a gente poder estarmos julgando. Mas é muito boa, é muito boa. Por quê? É um pacto de silêncio que foi quebrado e, segundo as informações, foi quebrado sobre lágrimas e pressão. E o principal suspeito abre o jogo em depoimento de arrepiar o Maranhão para uma grande vigília, digamos assim. E qual foi a palavra principal que estremeceu, segundo essa fonte, o Maranhão? Ou, por que não dizer, estremeceu ali a delegacia, o ambiente onde estava sendo ouvida essa pessoa. Segundo as informações que chegou para a gente, as palavras foram essas: eu sei onde elas estão. E, enfim, teria dito o seguinte: teria dito o homem que manteve a cidade em escuro, em um grande silêncio, por meses, por semanas. Então, é através disso que eu te chamei nesse vídeo aqui para a gente estar discutindo. É uma fonte anônima e a gente vai preservar, com certeza, muitos detalhes aqui, porque o que a gente espera é que essa notícia, em breve, ela seja aí lançada nas redes sociais, nos canais de televisão, e que realmente venha ser uma verdade. Eu vou começar a ler aqui a matéria da fonte que enviou para mim, que diz o seguinte: o sol nasceu mais quente e carregado de angústia e bacabal nesta manhã. O que parecia ser mais um dia de buscas infrutíferas, o que parecia ser um dia de busca mais infrutíferas, olha só o que aqui diz: um dia de desespero muda totalmente. Porque o que essa fonte, ela não, porque essa notícia chegou ontem à noite. Por isso que eu disse para vocês que eu passei a noite, boa parte da noite, sem dormir, pensando
Será que eu coloco mesmo essa notícia agora? Ou espero mais um pouquinho? Ou vamos ver o resultado, se realmente vai acontecer isso que essa fonte disse? Mas, como eu já falei aqui a princípio, eu não trabalho só, vocês é quem nos ajuda. Vamos julgarmos juntos essa informação. Olha o que diz aqui essa fonte. Ela diz o seguinte: após dias de interrogatórios, e não interrogatórios simplesmente interrogatórios, mas diz após dias de interrogatórios exaustivo, o principal suspeito, cuja identidade é mantida sob sigilo, o principal suspeito, cuja identidade é mantido em sigilo, e não é um sigilo comum, diz aqui que é um sigilo absoluto, para evitar um linchamento em praça pública. Olha só, gente. Isso é muito sério. Após dias de interrogatórios exaustivos, o principal suspeito, cuja identidade é mantida sob sigilo absoluto para evitar um linchamento em praça pública, ele resolveu falar tudo. Será que a polícia já sabe de tudo e está esperando um momento certo para poder estar trazendo à tona tudo o que aconteceu? Porque se a polícia já sabe de tudo, se essa testemunha, ou essa pessoa já quebrou o silêncio e já falou tudo para a polícia deve estar se organizando, porque segundo as informações preliminares que chegou para a gente, é que era o seguinte: a polícia não estava de braços cruzados, estava trabalhando em sigilos e traz a maior notícia do caso das crianças desaparecidas em Bacabal. Então, aqui vem, né, esse relato, aqui vem esse relato dizendo que após dias de interrogatórios exaustivos, o principal suspeito, cuja identidade é mantida sob sigilo absoluto para evitar um linchamento em praça pública, resolveu falar tudo. Eu fico me perguntando, esse principal suspeito, a polícia disse que vamos começar a colocar os pingos nos is. A polícia disse que não tinha ninguém preso como suspeito desse caso das crianças de Bacabal. Mas, porém, tem uma pessoa presa desde o início. Vocês lembram? Não estou dizendo que é ele, né? É óbvio que eu ainda estou aqui apurando muitas coisas. Eu não estou dizendo que é ele. Mas a polícia disse que não tinha ninguém preso por causa desse desaparecimento. Mas tinha uma pessoa presa por outro caso. Mas foi preso justamente por causa, ou melhor, no tempo do desaparecimento das crianças. Mas a polícia, me parece, o que eu imagino, a polícia me faz entender que estava trabalhando em um grande sigilo para que as pessoas não pudessem estar vazando informações. É o que eu posso entender até o momento. Porque a única pessoa que estava presa foi aquela pessoa que é parente ainda das crianças, você lembra? Né? Que foi preso a princípio e depois disseram que ele estava preso não era por causa das crianças, era por causa de um outro caso que ele tinha cometido com uma tentativa, né, de abuso também com um adolescente. Mas até então a gente não soube que ele foi solto. E eu faço aqui uma pergunta agora.
Será que esse homem não está preso até agora, com a polícia trabalhando em cima dele para descobrir o que verdadeiramente aconteceu com as crianças de Bacabal e mantendo esse sigilo para que não fossem atrapalhadas as investigações? Eu fico só me perguntando. E aí, quem sabe agora ele resolveu abrir o jogo porque, segundo as informações, diz que diante aí, né, desses interrogatórios, e ela é uma testemunha muito importante, principal, podemos dizer assim, e está mantida lá em segurança para que não fossem linchadas ou lixadas. O grito, aquele grito, aonde estão os nossos anjos? Que muitos gritam aí, nós gritamos, continuamos gritando, até o momento em que nós tenhamos uma resposta concreta. Mas esse grito, ele ecoa sempre, todos os dias, todas as noites, todas as madrugadas. Onde estão os nossos anjos? Né? É um grito que ecoa pelas ruas de terra e pelos canaviais de toda a região ali. Parece ter encontrado um eco sombrio. Graças a Deus. Que Deus ajude que seja realmente verdade. Parece ter encontrado um eco sombrio nas paredes da delegacia. Gente, olha só esse detalhe, gente. É muito preocupante eu trazer essa informação para vocês sem saber verdadeiramente a fonte, pelo fato que ela é uma fonte anônima. Mas, entre soluções e olhares de pavor, o homem, preste atenção, o homem que era a última peça do quebra-cabeça, é assim que me mandaram. O homem que é a última peça do quebra-cabeça entregou detalhes que fazem o sangue de qualquer pai gelar. Gente, 12 minutos de vídeo e eu sei que vocês estão aí com o coração assim, ó, porque eu passei a noite toda assim. Eu passei a noite toda vendo, revendo, estudando, pesquisando essa fonte, mas é verdadeiramente uma fonte anônima. Mas por confiar no nosso trabalho, na nossa seriedade, na nossa transparência, manda uma bomba dessa pra gente aqui, porque isso é uma bomba. Isso é uma bomba. Olha só o que diz aqui, gente. Isso aqui que é forte. Eu poderia até não dizer isso, não falar isso, mas eu vou falar. Eu poderia até não falar, mas eu vou falar. Porque nós temos aqui transparência, né? Eu não estou falando o nome da fonte aqui, porque a fonte até então é uma fonte anônima, mas também não estou dizendo aqui que é verdade, nem também estou dizendo que é mentira, apenas estou passando, né? Transferindo aí para vocês, compartilhando para vocês, que faz parte do nosso trabalho, para que vocês possam estar por dentro de tudo. Mas continuo a dizer a vocês, essa fonte é anônima e eu pensei muito se eu ia trazer ou se não essa importante informação. Olha só o que diz assim. Olha só como é detalhes ou detalhista essa fonte. Porque ela diz o seguinte: fontes exclusivas de nossa reportagem filtradas nos bastidores da Secretaria de Segurança revelam que o suspeito entrou em colapso nervoso durante a madrugada, acuado por provas técnicas e contradições em seu álibi. Ele teria pedido um copo de água, baixado a cabeça e disparado a frase que todos esperavam, dizendo: eu vou contar onde elas foram deixadas.
eu vou contar onde elas foram deixadas. Segundo as informações, é que o clima na delegacia, né, de Bacabal mudou instantaneamente. Então, gente, essa informação, na minha opinião, né, que pensei muito, perdi a noite de sono, digamos assim, para poder ver se realmente eu trazia. Depois me veio à memória. Se é uma fonte anônima, eu não posso aqui também, né, dizer que acredito 100%, mas também não posso dizer que não acredito, mas também não posso ficar calado, porque amanhã ou depois sai a notícia, aí vai eu aqui dizer, eu sabia, aí vocês vão dizer assim, por que não falou para a gente se você sabia? Então, trago aqui para nós juntos, podemos estarmos aqui julgando essa informação, né? Aí agora vem a pergunta seguinte: estaremos nós diante de um milagre ou de uma tragédia definitiva? Estamos nós diante de um milagre ou de uma tragédia definitiva? Porque ele disse que sabe onde foi que as crianças foram deixadas. Ele disse que sabe onde foi que as crianças foram deixadas e que ia falar tudo. Agora, será que essas crianças realmente estão ainda em nosso meio? Ou, infelizmente, pode ser que não. Mas, de uma forma ou de outra, a fonte diz que é uma quebra do silêncio de uma pessoa que estava debaixo das ordens das autoridades, sendo interrogada dia e noite, e chegou o momento que, diante de tanta interrogação, não aguentou, pediu um copo com água, baixou a cabeça e disse: eu vou contar onde elas foram deixadas. Gente, isso é muito sério, isso é muito forte, isso é muito importante também, né? Que Deus ajude que essa fonte ela venha nos ajudar mesmo, que ela não venha, né, nos trazer esperanças mortas, mas que venha trazer uma esperança viva, porque eu, repito, perdi o sono. Eu perdi o sono. Olha só, gente. Eu vou contar onde elas foram deixadas, disse ele. Disse essa fonte. Agora, vamos partir para uma outra parte que ele me mandou aqui. Ele disse: eu vou contar onde elas foram deixadas. E agora, qual é a outra parte que eu vou trazer para vocês aqui, para que vocês possam entender? Sim, foi a pergunta que eu fiz. Eu parei aqui. Foi a pergunta que eu fiz. Estaremos diante de um milagre ou de uma tragédia definitiva? Eu queria muito, gente. Eu queria muito, muito, muito. Eu queria, não, eu quero, né? Que amanhã ou depois essa informação ela exploda aí, ela dê um pipoco, ela chegue ao conhecimento de muita gente como uma informação positiva, como uma informação verídica, por ser uma fonte anônima e com muitos detalhes, riquezas de detalhes. Porque é aquilo que eu falei a princípio do vídeo. É muito bom
é muito bom para ser verdade e tem muitas riquezas de detalhes para ser mentira. E a minha preocupação era: será? Será bom eu colocar isso a público? Ou seria bom eu esperar mais um pouco? E aí me veio ao pensamento: por ser uma fonte anônima, eu não posso acreditar 100%, mas também não posso desacreditar, porque tem riquezas de detalhes muito óbvio. Agora vamos esperar se a polícia realmente já sabe e vamos ver o que é que a polícia está preparando para trazer essa notícia. Será que está procurando as crianças no lugar em que a testemunha aqui ou a principal, né, suspeita falou? Será que está procurando, está preparando toda a matéria para trazer para nós? Ou essa informação possa não ser verdade? Mas tem muitos detalhes que eu estarei falando na live, no outro nosso canal, Elivan de Olho nos Fatos. Acompanhe. Neste momento mesmo, você está vendo esse vídeo aqui, estou dando início à live. Estou dando início à live agora. Finalzinho desse vídeo, dando início à live. Então vai lá, entra na live e confere todos os detalhes, porque não é só isso, tem mais coisa. Forte abraço, Deus abençoe, até o próximo vídeo, se assim o Criador nos permitir, e que Deus ajude que essa informação ela seja verdadeira e que venha ser noticiário no Brasil e no mundo, que essas crianças tenham sido encontradas e com vida e bem para ser entregue aos seus familiares. Um cheiro no coração de cada um de vocês e até a próxima, se assim o Criador nos permitir.